da intervenção do autismo, tá? E a colaboração dos pais, profissionais, e mostrar que o time junto é a solução para uma boa intervenção. Tá? A parte do autismo, né, o autismo em si, o transtorno do comportamento, a gente trata muito em cima do antecedente, naquilo que você vê sua criança desenvolver, seja ela dentro do processamento sensorial, seja na comunicação, seja na forma diferente de ser, adaptando, tá? E modelando nossas crianças, a gente pode ter realmente uma diferença e um diferencial enorme. Eu falo aqui para vocês, pais, profissionais, a intervenção, para ser completa, ela precisa da colaboração dos envolvidos com essa criança. Porque a intervenção não pode ficar só nas escolas, nas clínicas, ela tem que estar ligada com a família. Tá? Só um minutinho. Tem o slide? Só um minutinho, tá, pessoal? Então, voltando, eu estou aqui para falar um pouquinho dessa união entre a família e o indivíduo. Toda a intervenção do autismo, né, a gente... Obrigada. Ok. Vou falar um pouquinho aqui do meu livro, tá? Aprendendo a Aprender com Ainer, Percepção Sensorial no Autismo. A gente sabe que todo indivíduo autista sofre do TPS, Transtorno do Processamento Sensorial. Mas nem todo mundo que tem transtorno do processamento sensorial é autista. Então, existe uma confusão muito grande entre o transtorno do processamento sensorial e o autismo. Então, uma boa avaliação dá para se realmente detectar, tá, o que realmente a criança é, né, dentro do espectro. Então, como eu falei para vocês, sou a Neida Folsa, sou mãe atípica de uma família autista, onde eu sempre ponho o foco, o meu filho nível de severidade 3, não verbal, e diagnóstico cedo, com 1 aninho de idade, ele já começou a intervenção, com 2 anos de idade, ele já tinha o diagnóstico. E desde então, o tratamento dele é todo 100% terapia, 100% em entendê-lo. E aí, dá a resposta completa para o diagnóstico, tá? Para realmente a gente conseguir saber onde ele está no espectro 1 e abrir plano de intervenção em áreas. Vocês sabem que são várias áreas que a gente tem que trabalhar no autismo: área educação, área cognitiva, área do transtorno do processamento sensorial. Então, quando você conhece a sua criança, fica mais fácil, em colaboração com os profissionais, criar um plano de individualizado e único. O plano da criança com autismo, a intervenção dele, ele tem que ser diretamente visada. Tem crianças que são verbais, são crianças que não são verbais, né? Então, a gente tem que ver e colocar ponto-chave para uma boa intervenção, tá? Então, eu sou mãe atípica, sou pesquisadora do autismo desde o diagnóstico do meu filho Ainer, sou escritora, palestrante e arbitrio, tá? Trabalhamos com a análise do comportamento aplicada, que é uma terapia nos Estados Unidos que entra até antes da intervenção da criança, até antes do diagnóstico. A análise do comportamento aplicada é justamente o trabalho do comportamento, porque o autismo não é doença, é um transtorno do comportamento, e a melhor forma de você detectar um bom diagnóstico é trabalhando o comportamento. Agora vamos falar um pouquinho da comunicação. Não existe tratamento sem comunicação. Se você tem um cliente, uma criança autista nível 3, a melhor forma de iniciar uma boa intervenção é ver uma forma de comunicação. O Ainer hoje, ele tem 18 anos, tá? Ele fala, a voz dele é um aplicativo de comunicação ProLocuGo, onde ele iniciou, no início, com uma linha 4x4 dentro do aplicativo, e hoje ele consegue navegar imensas janelas, e hoje ele digita também. Nível 3 de suporte, tá? Para quem quiser ver mais sobre o Ainer, vá nas nossas redes sociais, que eu vou aparecer aqui para vocês, e vocês vão ver terapias com fono, terapias ocupacionais, comunicação meditativa e alternativa, socialização, e principalmente a família dando suporte
suporte, levando o AINA em todos os locais que uma criança autista deve estar, onde todo mundo está, tá? Superando ambientes, superando o transtorno do processamento sensorial, mas tudo em cima de intervenção. Tá? Vamos lá, vamos passar aqui para vocês. Esse aqui é o AINA, tá? Em diferentes conceitos. Tá? Ele anda de bicicleta, ele anda de patins, ele nada, mesmo sendo não verbal, ele esquia, anda de cavalo, tá? Ele faz tudo que os irmãos. Esse aqui é o Ivy também, nível 1 de suporte, meu esposo, autista, meu filho mais velho, autista. Mas hoje eles estão incluídos na sociedade, na cidade, na escola, nas terapias, e ele consegue se adaptar a todos os ambientes. Foi difícil? Foi, mas conseguimos. Não desistimos. O Ivy não queria entrar no elevador, sentava no chão porque não queria ambiente diferente. A mãe espera. Na hora, com 2 aninhos de idade, na hora que você quiser levantar. Nunca eu pegava ele no braço para fazer alguma coisa que ele não dizia não conseguir fazer. É dar o tempo deles, esperar o tempo e deixar eles se desenvolver, tá? Olha aqui para vocês a trajetória do AINA desde o início, no início do diagnóstico humano. Muita gente pergunta, mas ainda é muito cedo. O AINA, aos 8 meses, 9 meses, ele andava de um lado para o outro, dentro do berço, com um comportamento que não parava. Era direto, contato no olho não existia, eu amamentava, ele não olhava para mim. Então, daí então, aquela bandeirinha vermelha. Mas nos Estados Unidos, no momento da Califórnia, quando você vai ao médico fazer a check-up do primeiro ano de idade, já vem um questionário do autismo. Sua criança olha nos olhos, sua criança sem movimentos repetitivos, sua criança escuta quando você chama. Então daí então, o governo federal, junto com o governo estadual, já coloca essa criança direto para uma intervenção multidisciplinar. Na continuidade dessa 1 ano, 6 meses, depois dessa intervenção, ele já vai direto para o diagnóstico. Então a intervenção começa cedo. Muito cedo, e quero falar para vocês que faz uma diferença enorme, porque o cérebro, ele é elástico, então os 8 primeiros anos é crucial para o início da intervenção, tá? Então vem a avaliação multidisciplinar importante, tá? Quando eu falo multidisciplinar, eu falo na parte de fono, na parte de comportamento, tá? Comunicação, muito séria a comunicação, tem que iniciar cedo. Chega o diagnóstico, os programas que abrimos de intervenção, muita gente trabalha com programas específicos. Os programas de intervenção ele tem que ser único e de preferência, depois que o profissional avaliar, o importante é existir uma reunião com a família e ver quais são os pontos que são difíceis do dia a dia. A criança não sabe esperar. A criança chora demais, a criança não consegue sentar na cadeira e desenvolver alguma coisa. Então, são planos que devem estar na intervenção da criança. Aprender a tolerar tempo sentado, aprender a esperar numa fila, aprender a pedir para ir ao banheiro, porque tudo isso acarreta crises. Até porque indivíduos autistas, eles precisam ser modelados, tá? A gente pode pensar aqui, filha, senta aqui, mas vai sentar por quanto tempo? Ele não sabe, ele precisa saber. Então, se você tiver algum termômetro, eu uso muito o AINA no meu telefone. Se eu vou pro dentista, eu falo, filho, vamos esperar 10 minutos. Eu marco o time de 10 minutos e mostro pra ele. E ele sabe que ele vai esperar 10 minutos. Se atrasa, eu falo, filho, vamos esperar mais 5 minutos. Eu acrescento 5 minutos e ele olha pro relógio. Isso acontece com terapia, em qualquer outro lugar que ele precisa esperar, tá? Então, o tratamento, a gente precisa ter um acompanhamento multidisciplinar, parceria entre profissionais e família. Não existe tratamento 100% se a família não desenvolver. Não adianta, eu falo para vocês, porque eu participo e convivo com várias famílias nos Estados Unidos, eu faço palestra, eu faço a colaboração dentro da clínicas do meu filho, e para vocês terem uma ideia, todas as terapias dos meus filhos, do meu filho, eu estava junto. Porque a terapia não pode ficar
só na sala de aula, a terapia não pode ficar só dentro da clínica. Se você quer ensinar a sua criança a falar, os pais precisam saber que plano para poder ensinar em outros ambientes, porque o ambiente está presente dentro do autismo. Sua criança pode saber utilizar o banheiro numa clínica ou de casa, pode não saber, ele não vai associar que em outros lugares tem banheiro. Então você tem que fazer uma colaboração e tentar passar para essa criança a diferenciação de ambientes, tá? E sempre estar modelando, sempre modelar. Pode parar, tá? Vamos lá. O que fazer quando não se tem acesso, né? Tem muita gente que fala para mim, Neida, eu moro numa cidade pequena, eu não tenho acesso a médicos, eu não tenho acesso a terapias. O que pode ser feito? Gente, hoje, com a parte de internet, isso pode se trabalhar, isso pode se aprender muito. O certo seria os supervisores de sua criança, preferência da análise do comportamento, fazer treinamento de pais. Nos Estados Unidos, seu filho não consegue a intervenção se os pais não se envolverem. Se a criança tem 40 horas de ABA, né, de ABA, durante a semana, os pais no mínimo têm que ter 2 horas. Os pais têm que saber o que essa criança está aprendendo. O profissional tem que saber quais dificuldades, porque às vezes a criança tem dificuldade em sala de aula, mas não tem essa mesma dificuldade em casa, porque o ambiente, ele influencia por demais. Tá? Então você vê aqui que muitos locais, por não ter acesso, você que é pai da criança, fazer que muitos só acreditam aqui que são pais, muitos profissionais, é se envolverem e aprender mais sobre o autismo. Entender que o autismo é um transtorno de comportamento e a gente pode fazer a diferença. Tá? As consultas e supervisões podem ser feitas online. Tá? Eu faço oficinas, agora na pandemia eu fiz oficina com 10 profissionais, só todos com clientes do nível 5. Nível 5 não, nível 3. Todos com clientes do nível 3. Então todos na minha oficina teriam que ter uma forma de comunicação. E a gente, por estar nos Estados Unidos, eu tenho mais aplicativo americano, a gente fez um levantamento aqui no Brasil com aplicativos de comunicação e todos eles com aplicativo e com programas de avaliação que fizemos com as dificuldades da criança ou da família, a gente conseguiu dar voz para essas crianças. Todos eles entenderam o conceito da comunicação aumentativa alternativa. Outra coisa também, eu estou passando assim, uma forma maior, assim, mais constante da comunicação. Eu não acredito que uma criança que não se comunica consiga evoluir mais. Porque ele tem que entender o que a gente passa. Agora, quando eu falo de comunicação, não é só com um aplicativo eletrônico. Pode ser uma pasta, pode ser gestos. Eu falo com meu filho, você pode tomar banho, eu falo no aplicativo, eu faço gestos, eu mostro foto, entendeu? Então, quanto mais você ter recurso visual, mais vocês vão ver o progresso da criança. Tá? A aplicação do conhecimento, a gente tem com pesquisas e os profissionais, gente. Os profissionais têm importância imensa no acompanhamento dessa intervenção. Tá? Imensa, 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 porque são eles que dão a direção de como lidar em cada situação. Tá? E grupos de apoio. Tá? Eu faço parte de muitos grupos de apoio e a gente sabe que o índice de depressão dentro de mães e famílias atípicas é enorme. E muita gente me pergunta, Neida, você faz terapia? Né? Para segurar essa, a minha terapia é aprender cada dia mais com o autismo e ver o sucesso com meu filho. Isso aí não tem preço, pode ter certeza. E quando você consegue falar para igual o profissional e ajudar também a entender o que o profissional não entende dentro de sala de aula, porque a criança em casa é uma criança, na sala de aula é outra, na rua é outra. Então cada ambiente, o comportamento muda. Tá? Vem aqui. Aplicação do conhecimento. Tá? Eu trabalho muito, que é meu livrinho de bolso, DCM5, que é o Manual do Diagnóstico, que foi lançado em 2013, onde dividiu o autismo em níveis de suporte, nível de severidade, 1, 2 e 3. Né? Então, é bom vocês entenderem
principalmente os profissionais, que às vezes existe equívoco no diagnóstico. E o manual, ele divide para você o diagnóstico direitinho. Você vai ver lá os sintomas, você vai ver a diferença, então, e você vai entender mais sobre o diagnóstico. Análise do comportamento aplicada, ABA. Tá? Muita gente fala, e muitos adultos autistas falam que o ABA é uma terapia robótica que ensina a criança. Gente, o que diferencia o ABA é o profissional que aplica. Tá? Porque o ABA ele divide em duas áreas. Ele divide em DTT, que é o Distrito Trial Training, eu não sei como é que se fala em português, é aquele trabalho de mesa, é aquele trabalho que você está ali modelando. E existe o trabalho que você está ensinando ele no ambiente natural dele. Tá? Em casa, a comer, a pedir as coisas, e você usar cada momento daquele numa linguagem, no caso, numa linguagem convencional. Tá? Numa linguagem que ele consiga entender e o que você consegue passar. Comunicação aumentativa e alternativa. Gente, a comunicação aumentativa e alternativa é toda comunicação que não é verbal. Você tem vários dentro da comunicação aumentativa e alternativa. O meu filho, Ainer, ele utiliza todas. PECs, gesto, libras, qualquer tipo de comunicação é a comunicação aumentativa e alternativa. Então, não tem a melhor ou pior como tratamento. A minha pergunta para ele, o que você acha do Tite, do David, do ABA? Gente, o melhor programa para o seu filho é aquele que ele consegue mostrar sucesso. Não existe a receita. Então, vem me perguntar, Neida, qual é o aplicativo, qual é a forma que o Ainer, qual é a intervenção dele? É tudo, gente. Porque eu pesquiso tudo, eu trabalho com tudo e eu vejo uma coisa. Inclusive, vocês que estão aqui, a Tempo Gran vai estar aqui amanhã palestrando, que é uma das maiores autistas do mundo, nos Estados Unidos, ela é top 1. Ela também está junto dentro da intervenção da CART, que é a clínica que meu filho hoje trabalha, estuda, vive e é algo assim fantástico, porque ela é autista e ela passa realmente a dificuldade. O último livro dela agora, pensando para falar, ou pensando, porque o autismo ele é muito visual, né? Muito visual. Então você começar a fazer o contato de uma coisa e outra, vocês vão ver muito, vão ter muitas crises. Pois não? Tempo Grão, é uma senhora. Tempo. Ela tá amanhã, eu acho que é 8 horas da manhã aqui no... Depois me passa, eu te passo informações mais dela, tá? Então, comunicação aumentativa e alternativa é imprescindível para uma boa intervenção, tá? Transtorno do processamento sensorial. Eu mostrei um livro para vocês, que é o meu primeiro livro da série, Autismo Aprendendo a Aprender com Ainer. E vocês vão ver que todas as dificuldades de suas crianças, de dormir, de tomar banho, de comer, né? Porque tem crianças que têm seletividade alimentar, seletividade, outras crianças têm compulsividade. Então, tudo isso refere-se ao transtorno do processamento sensorial. A parte de não filtrar barulhos, e para tudo isso existem acomodações. E se a gente começar a saber acomodar, né, analisando qual o antecedente daquele comportamento e colocar e dar a resposta correta para o comportamento, então é algo que realmente faz a diferença. Tá? Isso aqui mais ou menos é o que a gente vê sempre sobre a definição do autismo mesmo. Tá? Comportamento e superfície é como se fosse um bloco de gelo. Tá? E a análise mais profunda analisar a criança profundamente, o indivíduo, o autismo, tá? A ciência que tem como objetivo atender o comportamento, ele prevê a melhora desse comportamento. Então, a gente fala, interessante que muita gente fala, mas a criança que tem nível 3 de suporte, ele não tem cognitivo. Gente, é bem interessante. O Ainer, por exemplo, ele aprende, o que ele aprende são os estímulos discriminativos. Ou seja, se você perguntar para o meu filho como é seu nome, ele vai usar o aplicativo e ele vai dizer, vai nem usar depois. Se você perguntar como você se chama, ele pode botar goiaba, amarelo, ele já não sabe mais. Porque as palavras têm que ser igual. Não adianta falar frases longas.
mais curto possível. Né? Se você vai falar, se eu falo pro Ainer, Ainer, quantos anos você tem? Então, no caso aí, eu dou ênfase anos. Quantos anos você tem? Ele só vai escutar o anos e ele vai associar no aplicativo dele com aquela telinha que ele tem que aplicar. Tá? Vamos lá, falando um pouquinho de andar com comportamento aplicado, que é algo assim que precisa estar presente dentro da intervenção do autismo. Por quê? Porque o autismo é um transtorno de comportamento, né? Então a gente precisa trabalhar o comportamento daquela criança. Existe uma contingência tríplice no ABA, que a gente chama em inglês de ABC do ABA. Antecedente, comportamento e consequência. A consequência é a resposta que você dá para o comportamento. E é aí que a gente tem que atentar para que a intervenção aconteça. Por quê? Dá para um exemplo aqui, ó. A criança está com fome. O que é isso? É o antecedente. Ela está com fome. Então, ela não sabe se está com fome, ela não sabe, ela vai gerar um comportamento. Ela vai bater com a cabeça, ela vai morder, ela vai... Eu estou falando com fome, mas pode ser ir ao banheiro, pode sentir uma dor. Ele vai desenvolver porque ele não sabe se comunicar. O que é a consequência? A consequência eu chamo do tratamento. Porque dependendo da resposta que você dá para aquele comportamento, é o resultado do bom tratamento. Se a criança se joga no chão, chora, você está no mercado, porque quer um pirulito e você automaticamente dá aquele pirulito para aquela criança, ele vai chorar toda vez que ele vê o pirulito. Então, se você na primeira vez fala, pode chorar o tempo que for. A gente coloca no headphone, faz que ignora, faz qualquer coisa, mas não reforça comportamentos. Porque pode ser, eu acho que na vida de qualquer criança, não só do autista. Tá? Eu acho que é importante por demais vocês saber que resposta se dá ao comportamento. Que seria, no caso, a consequência. Tá? Esses e muitos outros conhecimentos vocês podem ser aplicados no cotidiano da criança de vocês. Vocês podem trabalhar com sua criança 24 horas enquanto ele estiver do seu lado. 24 horas. O Ainer às vezes chega pra mim e vai no armário, abre o armário, olha pra mim. Aí eu falo, use sua voz. O que é a voz dele? É o aplicativo dele. O aplicativo dele não tem nada. Nada de joguinho, nada. É só um aplicativo de comunicação. Essa criança tem que associar que aquilo ali é para se comunicar. Então, no início, quando ela era pequena, para ele não misturar, ele tinha 3 tablets. A voz, recreativo, para brincar, e o acadêmico. Por ele fazer, eu tirei ele da escola com 8 anos de idade por falta de progresso. Então, quando eu tirei ele da escola, eu montei o time disciplinar privado, comecei a fazer os planos individualizados em reuniões e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Como eu falei para vocês, hoje, com 18 anos, ele digita. Mesmo com o livro Severdade dele. Severdade 3. Pessoal, vou deixar aqui, essas são minhas páginas sociais, tá? No Facebook, como eu comecei há 4, 5 anos atrás, ele tem muito mais vídeo de Ainer, terapia ocupacional, terapia do fono, prompt speech e todas as terapias que vocês podem ver mais ou menos como a gente trabalha. E o Instagram é mais a parte social do Ainer. Ainer velejando, Ainer dançando, Ainer restaurante, Ainer em mercado, para o pessoal ver que realmente a criança nessa modalidade de autismo, nessa severidade de autismo, a gente não pode deixar em casa, porque depois fica difícil de tirar em casa. Não pode deixar pelado, tirar roupa e ficar sem roupa, porque senão não vai conseguir colocar roupa de novo. Vai conseguir, mas uma dificuldade muito grande. Então a gente tem que saber como lidar com esses comportamentos. Tá? É imprescindível. Alguém tem alguma
pergunta aqui, eu gosto sempre de perguntas, dificuldades que você tem em casa, alguma coisa. Eu acho que você tem alguma pergunta? Alguma pergunta, assim, que vocês têm dificuldade? Vocês são profissionais, né? Essa aqui me fez um monte de pergunta ontem, né? Hoje, só andou todo, né? Tá bom. Alguém... Outra coisa, gente. Uma recompensa, tá? Você recompensar aquele comportamento positivo, ele tem que ser constantemente. Sua criança fez algo que você está pronto, que ele deveria fazer, você reforçar. O reforço, ele pode ser verbal. O reforço pode ser você dar para ele alguma coisa que o motiva muito, né? E aquela criança que não gosta de nada, que não, você pode conseguir encontrar um reforço. Mas o reforço não pode estar em casa com acesso a qualquer hora. Por exemplo, a criança gosta muito de iPad. E você dá o iPad para ele todo dia, para que ele trabalhar se ele tem acesso fácil? Então, se você puder conectar essa criança, ok, você tem seu iPad, mas você tem que fazer isso primeiro, e de recompensa, ele vai estar motivado para fazer a tarefa. Então, é importante, de muita importância, o reforço, tá? Crianças que não conseguem ficar sentado em clínica, tabela de recompensa. Você pode começar com uma tabelinha com feltro, com 3 estrelinhas no início. Para cada resposta você dá uma estrelinha. Acabou a estrelinha, o reforço. No início eu oriento o reforço assim, bem positivo, para depois. Antes eu trabalhava com Aina com NMs, aquela chocolatezinha. Mas depois que ele pegou o impasse, ele já não faz mais isso. Ele já trabalha para pular, sentar numa bola, com headphone, escutar música. Então eu faço breaks entre uma sessão e outra. Vamos supor que no plano de intervenção dele, do ABA, tem 10 programas de intervenção. Eu consigo passar os 10 programas com a Aina em 1 hora. Mas ele acabou aquele programa, aí eu falo, aí ele fala, eu ensinei pra ele, I want a break, eu quero o meu tempo. Aí eu falo, ok, Aina. Aí eu pego o tempo, time, coloco 1 minutinho ali, 1 minuto. Aí ele vai pular na bola. Quando o alarme soa e ele não quer sair da bola, eu ensinei a dizer, eu quero mais tempo. Aí ele fala, eu quero mais tempo, mas ele só pode pedir 3 vezes. Então, com a rotina, às vezes ele está motivado ali com aquele trabalho que ele está fazendo, ele pede o tempo uma vez, às vezes ele não quer, então eu trabalho, ok. Ele está motivado nessa tarefa? Vamos continuar. Ele não está querendo, então ele aprendeu isso no dia a dia. Tá? Então eu consigo trabalhar com ele em cima porque é o seguinte, gente, o que eu vejo no Aina, eu falo, eu tenho BCBAs no programa do Aina, tá? Temos expert em comunicação meditativa e alternativa, tem um pool de profissional de Los Angeles, da UCLA, que são os tops, que estão aí mostrando cada vez mais sucesso. Aí eu falo, eu vou deixar a minha criança na fone e vou ficar de fora esperando por ela. Não, gente, entrem na sala, vejam como sua criança se comporta. Pegue essa experiência e faça em casa. Nos Estados Unidos, o terapeuta tem uns pais dentro da sessão. Eu vejo muito essa barreira aqui no Brasil, de não, o pai tem que ficar do lado de fora. Não, se começa desde o início, a criança não vai mudar o comportamento. Ou não, ele não vai entender porque você está perto, não. Ele pode ter essa dificuldade no início, mas com a rotina vai mudar. Hoje, o Aina saiu da escola com 8 anos de idade, porque eu vi que não tinha progresso. O Aina tinha num programa de intervenção no plano de terapia ocupacional tração uma linha. E ele ficou 2 anos com o programa de tração uma linha. Eu falei, por que não muda por círculo? Outra coisa que ele aprenda, porque com uma linha você traça o alfabeto, você... Perfeito. Eu tirei ele na escola, com 2 meses ele estava traçando o alfabeto maiúsculo e minúsculo. Aí você fala, como? No iPad. Ele não consegue no papel e no lápis, mas ele consegue no iPad. Então o que é?